Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Na carta aos Hebreus, neste capítulo 10, o autor fala que o sacerdote, embora apresente várias vezes os mesmos sacrifícios, não consegue apagar os seus pecados. Ao contrário, Cristo ofereceu um sacrifício único pelo pecado e agora está sentado para sempre à direita de Deus. Alusão ao Salmo 109. Assenta-te ao meu lado direito. Não lhe resta mais senão esperar que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Também citação do mesmo Salmo 109. Assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. De fato, com esta única oferenda, Jesus levou à perfeição e para sempre os que ele santifica. Portanto, os sacrifícios múltiplos e ineficazes do Antigo Testamento são substituídos pelo sacrifício único e eficaz de Cristo, que fez uma nova aliança. E esta aliança é atestada pelos profetas. Eis a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Citação de Jeremias. Porei as minhas leis nos seus corações e inscrevê-las-ei na sua mente. Não me lembrarei mais dos seus pecados, nem de suas iniquidades. O autor faz uma homilia desta passagem de Jeremias. Ora, onde existe perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Ora, se Cristo morreu uma vez por todas, então por que nós celebramos a missa todo dia? Esta é uma objeção dos protestantes, que nos acusam de crucificar Cristo a cada dia no altar. A resposta é bem simples. O sacrifício de Cristo é único, e na Santa Missa não oferecemos outro, é o mesmo. Mas nós reapresentamos ao Pai este sacrifício. Este único sacrifício, em que o sacerdote é Cristo e a vítima é Cristo, oferecido cruentamente sobre o Calvário, foi antecipado incruentamente na última ceia e foi perpetuado em cada celebração eucarística, em cada missa, por ordem de Jesus. Fazei isto em memória de mim. Portanto, na missa, Jesus não volta a morrer, nem a derramar sangue, nem a sofrer. Na missa tudo é suave, como uma refeição. Mas nesta refeição se faz memória do sacrifício da cruz. E por que muitas vezes a Santa Missa? Porque nós somos pequenos para poder receber de uma vez só tudo aquilo que jorrou da cruz. O rio tem água inesgotável, mas precisamos ir ao rio muitas vezes, não por culpa do rio, mas por nossa culpa, porque nós não podemos pegar toda a água do rio. Assim a gente vai muitas vezes à Santa Missa para tentar aurir os frutos deste sacrifício, para obter o perdão dos nossos pecados, para pedir as graças de que necessitamos, para louvar e agradecer a Deus, para adorá-lo. Tudo isso são os frutos inesgotáveis da Santa Missa, sacrifício da nova e eterna aliança. O Evangelho apresenta hoje Nosso Senhor contando, segundo São Marcos, a parábola do semeador e depois interpretando-a. A parábola contém 4 tipos de solo, comparáveis ao nosso coração. Um solo que é como um caminho, tão duro que a semente não chega sequer a penetrar. Vem Satanás e come. Os passarinhos comem a semente que foi semeada. Podemos dizer que este tipo de alma é aquele em que a palavra de Deus nem sequer chega a entrar. É uma alma, digamos, distraída, desatenta, em que tudo aquilo que Deus quis colocar é imediatamente arrancado pelo maligno. Há aqueles que recebem a palavra, mas como num terreno pedregoso. A semente brota com rapidez, mas não chega a criar raízes,
e é tostada pelo calor do sol. São pessoas inconstantes, são de momento, recebem a palavra e saem com aquela euforia, achando agora eu vou me transformar e vou transformar o mundo. Mas esta euforia é fogo de palha, não é ainda o fogo ardente do Espírito Santo, porque quando chega a tribulação elas desanimam. Faltou criar raízes pela perseverança, pela oração, pela aproximação dos sacramentos. Há aqueles que são sufocados pelos espinhos, que são as preocupações da vida, as seduções da riqueza. Eles até recebem a palavra começa a crescer, mas há outras coisas em volta que sufocam, né? E estas coisas em volta não foram arrancadas. E assim a palavra não produz frutos. Por fim, aqueles que recebem a palavra em um terreno bom, um terreno em que se aprofunda com raízes de oração, um terreno em que se arranca os espinhos, evitando as ocasiões de pecar, este sim produz fruto. Mas o fruto varia, 30, 60 ou 100. Depende da capacidade de cada um. Não faz mal produzir 30, desde que 30 seja o máximo da sua capacidade. Mas quem tem capacidade para produzir 100, não deve se contentar em produzir apenas 60. Para Deus devemos dar o máximo. Maria Santíssima deu o máximo a nosso Senhor. Nunca poupou a si mesma, nem nada daquilo que recebeu de Deus, nem sequer o seu próprio Filho. Que ela e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.